Bem-vindos a mais uma hora de Sporting, já sabem, diariamente aqui no Defender o Sporting. Meu nome é o Cruz, subscreve o canal com conteúdo diário de Sporting Clube Portugal. No dia de hoje vamos falar da desilusão no futsal. O Sporting perde o jogo 5 no Pavilhão da Luz e o Benfica sagra-se bicampeão nacional. Vamos falar ainda sobre as notícias do Sporting Clube Portugal, de um reforço e mais um reforço encaminhado para o Sporting, mais um jovem a caminho de Alvalade. Tudo isto e muito mais na edição de hoje. Roda a vinheta, porque é hora de falar de Sporting. Rodrigues será reforço do Sporting Clube Portugal, pelo menos assim o aponta toda a imprensa desportiva nacional. O jogador de 18 anos, natural de Lisboa, que tem contrato com a formação do Gil Vicente, é um internacional sub-19 para Portugal, conta com 8 jogos, um golo no escalão, deve ser reforço do Sporting. Isto conta fazer fé então do que dita a imprensa desportiva nacional. O jogador que tem 5 jogos na equipa principal do Gil Vicente, estreou-se na temporada 24-25 e completou nesta temporada 25-26 4 jogos nessa equipa A. Jogador de apenas 18 anos, que foi chamado então essas 5 vezes por César Peixoto, foi um dos grandes destaques na conquista da equipa sub-23 do Gil Vicente, da Taça Revelação. Na própria Taça Revelação fez 6 jogos, apontou 2 golos e foi decisivo num total de 17 jogos no escalão, 3 golos e uma assistência. Migrou também ali por vários jogos na qualificação do Euro de Sub-19 pela Seleção Nacional, fez alguns jogos de preparação, participou também em alguns jogos no Sub-19 da equipa gilista. É um extremo para direito, joga preferencialmente pela direita, mas também já jogou várias vezes pelo corredor esquerdo, visto como um ativo de grande potencial da equipa gilista, e o negócio deve-se fazer por troca de jogador, pelo meio de troca de jogadores, ou seja, o Sporting cederá então os direitos esportivos, não por empréstimo e sim uma transferência mesmo de David Moreira e de José Silva. David Moreira, ele que estava na equipa B do Sporting Clube Portugal, o lateral esquerdo que chegou a estrear inclusive na equipa A na final da Taça de Portugal, no derby na temporada 24-25, também acabaria por somar minutos na equipa A e ser chamado várias vezes a participar da equipa A, e José Silva, lateral direito, que também chegou a estrear-se pela equipa principal do Sporting Clube Portugal, esteve cedido na última temporada à equipa do Clube Desportivo de Arouca e acabou por não somar a minutagem desejada em Arouca. Muitas vezes tapado por Tiago Gaio, José Silva acabou por não ser um titular e não somar uma minutagem, apesar de tudo indicar que o Arouca tendia para ficar com o jogador mais uma temporada a vir em empréstimo. A verdade é que há esta oportunidade de negócio e o Sporting então vai avançar para Rodrigo Rodrigues, então com a troca por estes dois elementos. A minha leitura é que as duas equipas deverão manter algumas percentagens, ou seja, o Sporting deve manter alguma percentagem de José Silva e de David Moreira, e o Gil Vicente deve manter, no sentido inverso, alguma percentagem de Rodrigo Rodrigues. Não conhecendo muito bem o atleta, é um negócio, são moldes de negócio que me agradam, ou seja, o Sporting não é desfaz não é a palavra correta, mas o Sporting permite a saída, assim que é, a David Moreira e José Silva, dois jogadores que muito dificilmente irão ter oportunidades na equipa do Sporting, e o Sporting, mantendo uma porcentagem de passe destes atletas, pode então reaver uma transferência futura, porque no Gil, dois atletas têm alguma qualidade, e no Gil Vicente, uma equipa que tem sido coesa nas últimas temporadas, principalmente David Moreira, é um jogador mais pronto, creio eu, que José Silva, podem ser jogadores que se vão destacar nos próximos anos, e o Sporting, obviamente, poderá então ainda obter uma rentabilização financeira. Aliando a isso, o Sporting a reforçar a sua equipa B, porque Rodrigo Rodrigues irá começar então às ordens de Tiago Fernandes, fazendo uma política em jovens talentos nacionais. É uma política que já falámos aqui, que a equipa B continua a olhar para este escalão sub-23 e também para a Liga 3 e outros escalões inferiores nacionais para identificar alguns talentos para reforçar esta equipa B. Acho que é uma estratégia vencedora. Sinceramente, parece-me ser uma estratégia vencedora do Sporting. O Sporting, então, com a contratação de Catarino Pascoal e agora com esta a efetivar-se de Rodrigo Rodrigues, o Sporting ganha talento, ganha opções e, obviamente, não conhecendo o potencial de Rodrigo Rodrigues, não conhecendo o potencial do atleta, mas pegando em números e pegando aquilo que se fala e para aquilo que a gente conseguiu ver, e também, obviamente, um jogador que chega aqui para o principal aos 18 anos, etc., estamos a falar de um talento.
pelo menos um jovem ao qual se reconhece algum potencial. Acho que esta política é uma política que tem que seguir forte, uma política que temos que olhar desta forma para a equipa B, porque lá está, obviamente as gerações vão precisar de alguns talentos pontuais e acho que reduzimos a margem de erro e aumentamos as probabilidades de poder potenciá-la da melhor forma, olhando para dentro de portas e para esse mercado interno, porque em Portugal, como já dissemos várias vezes, existe muito talento e o Sporting tem que ser esse viveiro, um dos viveiros para poder captar também esse talento. E já sabes, se chegaste a esta parte do vídeo, deixa o like, que nos ajudei muito na divulgação do conteúdo, subscreve o canal para poderes acompanhar todo o nosso conteúdo diário de Sporting Clube Portugal, ativa o sininho de notificações, que assim a plataforma avisa-te quando temos um novo conteúdo ou um novo vídeo no ar. Já sabem, podem contar com a nossa parte, notícias, antevisões futuramente, relatos pré-jogos, pós-jogos, conteúdo diário de Sporting Clube Portugal, podcasts, modalidades, etc. Sempre por aqui, até todos os dias a atualizar da maior potência desportiva nacional. Vamos agora às curiosidades deste dia 29 de junho e, obviamente, a sua ligação à maior potência desportiva nacional, ao Sporting. A 29 de junho de 1947 aconteceu um póquer de Jesus Correia numa goleada por 8-0 à Sporting Olhanense e joga a competir pelo campeonato nacional. Ainda em 1957, mais uma ligação a um dos violinos do Sporting Clube Portugal, ao pequeno Albano. A festa de homenagem e despedida a Albano aconteceu então a 29 de junho de 1957. Ainda em 1961, o Sporting neste mesmo dia ganhava o prestigiado troféu Teresa Herrera, disputado na Galiza, na Corunha, vencendo os franceses do Stade de Reims por 3-2. Ainda em 1967, Albano, o mesmo Albano Pereira, então falávamos há pouco, 10 anos depois, recebia a medalha de ouro da Federação Portuguesa de Futebol. Em 1968, o Sporting conquistava a 7ª Taça de Portugal de ténis de mesa masculino. Acontecia neste mesmo dia, 29 de junho, a conquista da Taça dos Vencedores, da Taça de Hóquei em Patins. Então o Sporting ganhava taças em Hóquei em Patins pela segunda vez, a 29 de junho. Então, de 1985, o Sporting Clube Portugal conquistava então pela segunda vez a Taça das Taças de 1985, que tinha vencido pela primeira vez em 1981. O Sporting Clube Portugal então defrontou a surpreendente formação do Walsum da Alemanha e o Sporting Clube Portugal conseguiu vencer por 8-4 então esta final com o Sporting no segundo jogo. Foi a 29 de 6 de 1985, depois do empate a 1 na Alemanha. O Sporting dentro de portas em Portugal, o Sporting venceu por 8-4 e conquistava então a Taça das Taças de Hóquei Patins pela segunda vez. Em 1991, neste mesmo dia, o Sporting vencia a Supertaça de Voleibol, então sobre a formação do Benfica, em 29 de junho de 1991, com o parcial final de 3-1. E ainda em 1994, neste dia 29 de junho, o Sporting vencia o Campeonato Nacional de Lutas Amadoras pela 13ª vez. E vamos atualizar um dos plantéis das modalidades do Sporting Clube Portugal. Começamos a atualizar as contratações então do voleibol feminino para a temporada 26-27. O Sporting que contratou a Ana Figueiras, distribuidora de 28 anos, que já tinha tido passagem pelo Sporting na temporada 22-23, chega a Alvalade então, depois de uma passagem pelo Sporting Clube de Braga. Ainda na distribuição, o Sporting contrata Lina Ratti, jogadora finlandesa de apenas 19 anos, chega a Alvalade proveniente do Pujol Volley da Finlândia. Então, Lina Ratti também é reforço do Sporting. Como depois de uma saída de peso de Daniela Loureira e também da jogadora japonesa Kanazawa, que abandona o Sporting contrata então a argentina Sol Onofre, jogadora de 24 anos, representou nas últimas 3 temporadas em solo nacional o Clube K, também é reforço do Sporting para a próxima temporada, que também em Libros o Sporting continua a apostar também em Juventude Nacional, contratando Eva Rodrigues também para a posição proveniente do Castelo da Maia, jogadora de apenas 18 anos, então que ingressa no Sporting. Como centrais, o Sporting acrescenta outra argentina de 21 anos, Avril Garcia, chega do Paris Saint-Claude, do voleibol francês, então para ser reforço do Sporting. Ainda teremos mais reforços. O Sporting na zona 4 reforça-se com Margarida Maia,
um dos bons valores do voleibol nacional, então chega a Alvalade, proveniente também do Braga, junto com Ana Figueiras. Então a zona 4 de 29 anos é reforço do Sporting, então Margarida Maia então é reforço do Sporting Clube Portugal. Também teremos outra finlandesa, Adar Arunen, chega do mesmo Puljo Volley, junto com Lina Rattoi, a finlandesa de 23 anos, zona 4 com 1,80m, é também reforço do Sporting. E temos também a jovem Gabi Lopes, de apenas 17 anos, chega ao Sporting proveniente de Leixões, na temporada passada, onde apenas com 17 anos, então completou 23 partidas ao serviço de Leixões, e é uma conhecida também do nosso treinador, então do nosso treinador Tiago Cineiro, de 36 anos, trabalhou com ele no Leixões e agora junta-se também ele no Sporting. Fica então as contratações, as entradas no voleibol, não é? Há uma atualização, porque certamente ainda espero ver mais uma ou duas jogadoras a chegar ao Alvalade desta temporada. Vamos então agora a algumas notícias rápidas de Sporting Clube Portugal. Biel também teve o seu empréstimo oficializado, o extremo brasileiro que não funcionou em Alvalade e depois de um novo empréstimo para o Brasil para representar a formação do Atlético Mineiro, seguiu-se um empréstimo para a Arábia Saudita que também não correu bem ao jogador brasileiro. Agora vai rumar ao Chipre, à formação do Pafos e será orientado por Ricardo Sapinto. Max Araújo e Salazar irão fazer a pré-temporada do Sporting. Temos muitos jogadores no Mundial 2026 que ou chegarão numa fase mais adiantada ou então mesmo poderão falhar praticamente toda a pré-temporada do Sporting. Não será o caso de Max Araújo e de Rodrigo Salazar. Os dois jogadores uruguaios então vão gozar um período de férias e depois juntar-se aos trabalhos com a eliminação do Uruguai na fase de grupos da competição. E ainda Gabriel Teixeira, extremo de 14 anos, que chegou ao Sporting na temporada 24-25, proveniente da formação do Vitória Sport Clube, renovou e assinou um vínculo de contrato de formação com o Sporting Clube Portugal. Então, na sua época de estreia no escalão, fez 24 jogos, 12 golos. Gabriel Teixeira a voltar também a ser um dos destaques. Quem também está nos destaques é Zeno Debast, o jogador que então finalmente volta a trabalho de campo e vai poder então a partir de agora ajudar a seleção belga. E ele até deu uma breve declaração, breves declarações à imprensa. O Sporting está em contacto com a Federação, há uma boa comunicação entre os médicos, não quero pressionar, tive algumas lesões esta temporada e quero ajudar ao máximo nas melhores condições. Não estou frustrado, embora não seja fácil estar no ginásio enquanto eles jogam, mas é um trabalho duro. O mau tempo já passou, quando me magoei, pensei que ia perder o Mundial, focámos-nos logo no regresso, lesionei-me após um remate num treino, mas agora estou pronto a voltar a ajudar, destacou então o central belga do Sporting Clube Portugal. E ainda Sérgio Altimira aterrou este domingo em Lisboa para assinar pelo Sporting. O médio espanhol assumiu em breves declarações à imprensa que está muito contente e com muita vontade, quer ganhar todos os títulos possíveis e ainda revelou que falou um pouco com o treinador do Sporting, Rui Borges. A imprensa esportiva nacional aponta, já agora, acrescentando aqui a informação, que o Sporting vai ficar com 100% dos direitos económicos de Sérgio Altimira, então o jogador do Betis, que nos próximos dias deve então ser oficializado depois de completar os habituais exames médicos. Sérgio Altimira vai ser então oficializado pelo Sporting, vai ser jogador do Sporting com o contrato válido até 2031 e deve ter uma causa de rescisão na ordem dos 80 milhões de euros. E o futsal do Sporting perde 4-3 no Pavilhão da Luz, jogo 5, e o Benfica é bicampeão nacional. O Sporting começou a perder 2-0 muito cedo, praticamente no mesmo minuto, golos de Léo Gugel e André Coelho, praticamente em sequência, abriram o 2-0. O Sporting, que ainda teve uma proeza possível de chegar ao empate, teve oportunidades para isso, reduziu por Tomás Passó, teve a oportunidade de Tomás Passó 2-3 minutos antes, num livre de 10 metros, teve a oportunidade de visar a baliza e de fazer 2-1 na altura e não conseguimos. Depois começámos a segunda parte a empatar com o Diogo Santos nos primeiros minutos. O Sporting sofre logo na sequência, só faz o 3-3 também pouco tempo depois, e depois grande penalidade para o Sporting, 10 minutos para jogar, Cucci faz o 4-3 e o Sporting não teve pernas para conseguir aguentar. Um Sporting claramente em fim de ciclo, e agora sim, falámos muito e brincámos muito sobre este fim de ciclo, mas é o Sporting neste fim de ciclo. Alguns upgrades, algumas transições têm que ser feitas, temos um grande reforço para chegar, Eric Mendonça para a próxima temporada, mas temos também uma reformulação para completar no Sporting. Nuno Dias terá aqui um bico de obra para tratar, muita gente irá sair, vamos ver até onde irá a sangria, fala-se de possibilidades de saída de Alan Guilherme, fala-se de saída de Pauleta, fala-se aqui de algumas saídas, já temos também, obviamente também o último jogo, temos a saída de
de João Matos, a saída de João Matos, uma das lendas do Sporting Clube Portugal, da secção de futsal, e um dos grandes nomes também dos últimos anos, das últimas décadas, digamos assim, de Sporting, e vamos ter que reformular. Temos também manutenção e a certeza da manutenção de Alex Merlin, que irá ajudar com todo este processo, mas a verdade é que o Sporting precisa claramente de um upgrade da baliza, de uma solução que Henrique Rafagni não conseguiu ser no Sporting, um Sporting que talvez precise de mais gente de mais qualidade técnica e mais pesos pesados neste Sporting. Acho que o Sporting precisa de mais dois, no mínimo, pesos pesados para poder completar aquela transição. Agora, esta secção tem-nos brindado com muitos títulos. A verdade é que falamos de uma temporada que se calhar termina de uma forma melancólica, mas que toda a melancolia seja com o Sporting campeão da Europa, mas o Sporting vai disputar também o Mundial de Clubes ainda em 2026, no final do ano, mais para o final do ano. Um Sporting que vai ter muitas coisas para poder fazer e muitos upgrades necessários. Acredito eu que um ala e um guarda-redes serão vitais para toda esta reestruturação e para esta reformulação para 26-27. O Sporting precisa de um pivô, precisa de um ala e de um guarda-redes. Acho que estas três para mim, são bastante claras. Um Sporting que lutou, tentou, mas hoje também teve algumas condicionantes. Condicionantes essas que também temos culpa própria nelas, mas outras que não. Mas tivemos a ausência de Ziki, Tainé que já está ausente, tivemos também Xcala de fora. Tudo isto contribuiu também para o Sporting não conseguir essa conquista do campeonato, a reconquistar o campeonato nacional. O Benfica é bicampeão, de uma forma justa, porque foi melhor que nós, mas a verdade é que temos de tratar de nivelar novamente as forças e novamente nos impormos. Temos qualidade e competência para isso, temos um homem certo no comando técnico desta equipa de futsal, mas a verdade é que também temos que voltar àquele ritmo de exigência que também categorizou esta equipa e esta secção de futsal, que muitas alegrias nos tem dado, que muitas alegrias nos deu, mas também queremos garantir que muitas alegrias nos dará no futuro. Temos que ser um Sporting a olhar mais para presente e futuro e menos um Sporting agarrado ao passado e passado recente. Acho que essa reformulação é necessária, é vital. Pelo aquilo que a gente vai percebendo, não foi possível acontecer em 25-26, mas terá que acontecer para 26-27. Desiludidos, obviamente frustrados, tentámos lutar, mas foram melhores, nada a dizer. Só a lamentar mais uma vez os tristes episódios que sempre acontecem nas deslocações do Sporting ao Pavilhão da Luz, como os assobios em alusão ao Vera, claros, alusão ao Very Light. É um terror, digamos assim, que continua a ser compactuado pela Federação, por autoridades e etc. E só temos a lamentar, mas foram justos vencedores e nesse departamento, nesse âmbito, nada a dizer. Queremos e esperamos mais deste Sporting. Já sabem, deixem a vossa opinião sobre esta transição do futsal ou sobre qualquer um dos assuntos que trouxemos na ordem do dia de hoje. Mandar um fortíssimo abraço. E ontem, hoje e sempre. Um abraço a todos. E viva o Sport!